No capítulo 6 do livro de Mateus, nos versos 25 até o 34, Jesus elabora um tratado espiritual sobre ansiedade. É tão precioso que Jesus fala, porque não que seja uma teoria nova, porque na psicologia nós temos a terapia cognitiva comportamental, né? Além de muitas teorias fenomenológicas e teorias da psicanálise. Mas o que Jesus escreveu, ele já tinha uma antevisão, né, do mundo que viveríamos nos dias atuais, um mundo de aflições. E ele, ainda assim, elabora uma mensagem profética no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que nos últimos dias, ou seja, nos dias atuais, nós teríamos uma tribulação tão grande, mas tão grande, vejo o termo no superlativo, né, tão grande como nunca houve em toda a história em face da Terra. E daí, em se tratando desse tratado sobre ansiedade, evidentemente que é um tratado espiritual, não é? Então ele registra algumas lições nessa maneira de nós encararmos, de nós tratarmos, de nós superarmos essa síndrome da ansiedade. Quando eu digo síndrome, porque uma simples ansiedade, desde que não seja tratada, né, ela pode somar vários sintomas, daí se constituir numa síndrome. É como se um abismo chamasse um outro abismo. E as síndromes, elas têm, né, um nível de manifestações do quadro mais leve até o quadro mais profundo e severo. Quando eu falo dos quadros, evidentemente que se trata de um período, né, que somos afetados por essa patologia psicossomática, até porque a ansiedade ela é produto da mente e das experiências que adquirimos através dos estímulos ambientais. Eu acho então muito oportuno essa reflexão em análise, em detalhes que estamos desenvolvendo aqui nesses comentários, porque nesse tratado, que para além de ser uma teoria, são orientações espirituais, nós podemos tirar muitas conclusões. Primeiramente, quando Jesus ele se apresenta como um terapeuta por excelência. Terapeuta seria um médico, seria um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um neurologista, ou mesmo um conselheiro. Mas Jesus, sendo mestre, ele agregou várias funções, né, no seu ministério, e uma delas foi de cura. Jesus curou leprosos, Jesus curou cegos, Jesus curou e libertou pessoas oprimidas, pessoas atormentadas. Então lá no capítulo 11, Jesus se apresenta, ele mesmo sendo Filho de Deus, com toda a autoridade que lhe era constituído. Jesus convidou as pessoas vitimadas por esse, eu chamo, sofrimento psíquico. Então ele convidou e chamou para si a responsabilidade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu se apresentou como sendo a fonte da cura, do tratamento, né? Como sendo o nosso médico, o médico dos médicos. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí ele traça aqui as características do médico, do terapeuta. Sou humilde e manso de coração,
e acharei descansos para as vossas almas. A palavra alma do grego é mente. Então, a partir dessa apresentação, desse chamamento, desse apelo, ele mesmo tratando desse tratado de cura da alma, ou de cura interior, sendo ele se apresentando como aquele que vai dar a resposta, aquele que vai finalmente nos livrar do sofrimento psíquico. Algumas coisas eu pontuei aqui nessa reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25 até o 34, em que ele fala sobre os perigos da ansiedade, né? E como fonte da ansiedade, ela surge inicialmente desses problemas das motivações primárias e biológicas, determinantes das nossas necessidades, como a fome, né, a sede, o sono e o sexo. São coisas que elas não pedem licença, né? Elas são determinantes. E quando não somos supridos dessas necessidades primárias, então surge a ansiedade, surge a preocupação, né? E a ansiedade, ela se evolui por quadros. Na medida que nós não encontramos meios de superar principalmente esses instintos básicos do nosso comportamento, evidentemente que esses quadros de ansiedade se evoluem, do quadro mais leve até os quadros mais severos e profundos, e saem da área comportamental e se adentram nos transtornos mentais, nos transtornos psiquiátricos. Nós temos hoje várias teorias muito pragmáticas sobre o tratamento da ansiedade, mas a ansiedade, eu diria que, pela minha experiência profissional nela, é um portal de entrada para os transtornos mentais. E há milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo que começam os seus problemas mentais a partir da ansiedade, somente num cenário triste de abandono, de exclusão, de pobreza, de doenças, de falta de suprimento básico para as populações marginais. Nessa perspectiva, eu diria assim que os pastores, os padres, os sacerdotes devem aderir essa proposta do Senhor Jesus, porque é uma proposta espiritual, né? Não estou falando aqui que se vai fazer confronto com a terapia cognitiva comportamental, nem tampouco com a psicanálise, nem também com as teorias fenomenológicas, psicoterápicas, mas se trata aqui de algo que funciona e que tem salvo milhões e milhões de pessoas, né, que se convertem e que conseguem uma nova identidade espiritual, que conseguem viver em novidade de vida, que conseguem adquirir a chamada vida abundante, uma vida de plena realização, e onde elas adquirem harmonia interior. Então Jesus identifica as fontes da ansiedade a partir dos impulsos primários e instintivos, e depois ele também apresenta uma troca de estilo de vida, que ele tirar o fardo pesado, né, e colocar o estilo de vida dele, que ele diz que o fardo é leve, o fardo dele é leve e suave. E somente assim encontraremos sentido de vida. Somente assim encontraremos alívio para as nossas dores, alívio para a nossa alma ou para a nossa mente. Então essa reflexão vai na direção, ela é muito diretiva porque vai em direção a postura de mudanças de estilo de vida, de mudanças de modo de vida, e sobretudo de nós buscarmos primeiramente o reino de Deus. Aqui é que está o valor do programa do Senhor Jesus, sabe?
de buscarmos, de priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça. Somente assim encontraremos alívio para as nossas agruras, para o nosso sofrimento psíquico. Então aqui registro essa reflexão e que traga, sem dúvida, a resposta para as dúvidas, para a angústia, para os questionamentos que estamos tomando em face das dificuldades existenciais que estamos atravessando nesses dias. Grande abraço e shalom.